Será que Chocolate com Pimenta usa o mesmo cenário de Alma Gêmea? Sim, gente, usa o mesmo cenário. Mas Ventura não é Roseral. Oi, eu sou o Nando e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a cenografia do sítio da família Dona Francisca de Chocolate com Pimenta. Vou mostrar tudo o que era antes, o que virou ao longo do tempo e o que é hoje. Então, se você gosta desse conteúdo, fica aqui que eu vou trazer curiosidades bem legais pra vocês. Bom, Chocolate com Pimenta, uma novela do Valci Carrasco, Jorge Fernando, uma novela de muito sucesso do ano de 2003. Eu acho que todo mundo, né, que pode ter caído nesse vídeo aqui de paraquedas, já ouviu falar sobre Chocolate com Pimenta. Mas pra quem não sabe, conta a história lá da Ana Francisca. Ela tem a casa dela incendiada, o pai dela é assassinado, e ela vai morar numa cidade no sul com a família dela. E eles são pobres, eles moram num sítio. Esse sítio, eu vou falar as curiosidades pra vocês. Esse sítio de Chocolate com Pimenta, ele não era gravado no Projac, nos estúdios Globo, como é gravado hoje, por exemplo, o sítio da Cunha-Lundes de Itamundo Melhor, que também é do Valci Carrasco. Mas esse sítio ele ficava em Camorim, que é próximo do Projac, é em Jacarepaguá mesmo, é muito próximo. E eles precisavam de uma vegetação, precisavam de uma área longa, né, grande assim, para dar essa parte de natureza, todo esse contexto assim de animais, todo esse contexto rural, eles precisavam gravar. Então, não era feito no Projac. Essa parte do sítio era gravado nessa zona aqui em Camorim. Mas antes, eu tenho que fazer uma linha do tempo, né? O que era antes? A gente vai começar lá no ano 2000. Eu não sei o que era antes do ano 2000. Não, se alguém souber aí, comenta, pode falar aqui embaixo. Mas o único registro assim, que eu tenho na minha cabeça, que eu lembro, é a partir daqui. Bom, lá no ano 2000, esse espaço cenográfico, ele servia para o cenário da minissérie A Muralha. A Muralha foi uma minissérie que comemorou os 500 anos de descobrimento do Brasil. Descobrimento. Contava ali, né, a parte ali do século XVI e mostrava ali a parte dos bandeirantes, né, os desbravadores dessas terras, desse local inóspito. Tinha a parte ali de Lagoa Serena e uma coisa que é muito interessante, mostra uma europeia chegando aqui no Brasil. Que no caso é a Leandra Leal. A Leandra Leal é a Beatriz e ela chega pelo mar, atravessa uma mata e chega em São Paulo de Piratininga. São Paulo de Piratininga era gravado nesse espaço cenográfico aqui em Camorim. Vocês conseguem ver que é tudo... É uma zona, né? Um espaço cenográfico ali, mas não tem grandes detalhes. A gente tá falando aqui do começo do Brasil. E assim, as casas elas não têm muitos grandes detalhes, né? Colunas gregas, vitrais, balaústres, guarda-corpo de ferro. Não, aqui não tem nada disso. Você vê que é tudo muito simples, casas feitas de barro, taipa de pilão, era esse material que a gente tinha disponível na época, né? Então, essa cidade aqui de São Paulo, onde nasceu São Paulo, vamos dizer assim, né? Que hoje, no caso, é parte do centro de São Paulo, teoricamente, seria aqui, né? A cidade que tinha na muralha queria dizer que era essa cidade aqui de São Paulo de Pratinha. Então, aquele espaço cenográfico, ele era gravado aqui. É engraçado que, por exemplo, a parte do curral onde o Timóteo vive, já existe aqui, ó, desde o ano 2000, né? É muito curioso você parar pra pensar isso. Essa aqui é a parte do curral lá onde o Marcelo Novaes ficava conversando, falando lá com a estrela, né? Dormia. Então, essa parte aqui do sítio já existia. Já no ano de 2001, a gente vai pra Padroeira. A Padroeira também era uma novela do Valci Carrasco, que contava também sobre essa parte de colonização, jesuítas, essa parte inicial do Brasil. E ela tinha uma cidade cenográfica, que era a parte da vila de Guaratinguetá, mas ela também tinha uma fazenda, que era a fazenda lá do Dom Antônio, da Joaquina e do Diogo, que era o Murilo Rosa. Aquela fazenda era nesse espaço cenográfico aqui em Camorim. Essa novela foi uma novela... não foi muito bem de audiência. A galera... pouca gente lembra, mas era uma novela que falava sobre Nossa Senhora, colonização e tal. E também falava dessas construções iniciais. Você vê que essa construção é uma construção bem forte. E tá nesse terreno aqui também de Chocolate com Pimenta. Bom, depois a gente vai pro sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio ele começou como um especial em 2001. E depois ele entrou fixo pra grade da Globo, né? Era um programa lá de segunda a sexta. E tinha ali a parte do sítio mesmo, propriamente dito. Mas, futuramente, em 2004, a venda do Seu Elias, ela ganhou uma cidade cenográfica do lado da casa da Ana Maria Braga. Mas, antes, como era algo... Era um cenário que não era muito recorrente, mas era necessário. Tá nas histórias, né? Só do Pedrinho,
Narizinho e Emília se esgotou, então precisava de mais. A série ela foi ganhando cor. Pediram uma venda, um cenário para venda do seu Elias. E a venda do seu Elias também era nesse espaço cenográfico aqui. Então você vê, ó, a parte o curral do Timóteo lá onde ele ficava, já tava aí, ó, sobreviveu esse tempo todo, ó, desde a muralha e passando aí pelo sítio do Capão Amarelo. Aí depois a gente vai para o Beijo do Vampiro, que é um cenário também do mesmo cenógrafo de Chocolate com Pimenta, até Maramores, também é Ventura. Mas esse cenário foi um cenário pedido pela produção, porque chegou num determinado momento da novela, próximo ali dos fins dos capítulos, né? Tipo assim, acho pelos antepenúltimo mês, Maramores é ameaçada a ser invadida pelos vampiros do mal. E aí a Lívia, ela manda o núcleo ali da pensão, né? Os meninos, os filhos dela, né? Os amiguinhos ali e tal, a galerinha do bem, foi mandada para esse sítio. Era um sítio lá deles. Essa parte desse sítio é esse sítio aqui em específico, nesse terreno. Então vocês conseguem ver, tá vendo? Essa fazenda da Joaquina, de A Padroeira, continuou aqui também em O Beijo do Vampiro. Só que aqui eles deram uma modernização, né? Deixou algo mais romântico, deram uma modernizada ali. Ficou algo romântico, né? Bonito, sempre agradável de ver. As novelas da Globo sempre fazem isso. Mas continuou aqui com a mesma... Mantém a mesma energia, né? Você vê um pouco da vegetação também, na parte de trás, né? Mantém essa coisa, assim, rural, essa coisa bem primitiva, assim, vamos dizer. Não que rural seja primitivo, mas que esse rural aqui era um rural mais específico. Então, vocês conseguem ver que é o mesmo cenário. Aí a gente vai pra A Casa das Sete Mulheres, em 2003. Eu não sei o que é em A Casa das Sete Mulheres, porque eu não assisti ainda essa minissérie toda, tem uns flashes ou outro. Não era uma cidade principal lá na minissérie, né? Porque a cidade principal ela ficava no Projac. Mas eles precisavam também de um cenário rústico dessa parte, assim. Eles utilizaram essa construção também. Se alguém que é fã de A Casa das Sete Mulheres souber, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor. Aí a gente vai pra Chocolate com Pimenta, também do ano de 2003. Como eu já falei, né? Aqui que é o sítio Arco-Íris. O sítio que a Ana Francisca, ela perde lá o pai dela e ela vem começar a vida numa outra cidade. Eles são pobres, eles não têm dinheiro, não moram na cidade. O sítio é nesse terreno aqui em Camorim. A sede do sítio, ela não existia. A única coisa que já existia desde lá de A Muralha era o curral do Timóteo. Aí, a partir de 2001, mantiveram em Chocolate com Pimenta essa parte da fazenda, né? A sede da fazenda. Só que eles colocaram tipo um feno, botaram uma palha assim pra poder esconder. Porque como eles não tinham dinheiro, essa construção ela passa a ideia de alguém que tenha posses, né? E como aqueles na história eles eram pobres, então não faria nenhum sentido. Mas eles esconderam essa parte, quase que não é muito filmada, não é muito mostrada, assim. Mas quem tem fotos assim, né? Essa aqui é uma foto original do fotógrafo da novela. E aqui dá pra você ver, tá vendo? Essa aqui é aquela construção lá da fazenda de A Padroeira. Então é muito legal saber disso, né? Aí tá aqui, esse aqui é o sítio Arco-Íris. Aí depois, em 2004, também no mesmo cenógrafo de Chocolate com Pimenta, a gente vai pra novela Começar de Novo. Começar de Novo foi uma novela mal de audiência, aí, uma novela do Antônio Calmon, que escreve novelas infanto-juvenil. E esse cenário aqui, ele era a casa da Janis Doidona e do Elvis Doidão, que era Marília Pêra e Luiz Gustavo. Eles eram uma coisa meio de ufologia, uma vibe natureza, assim, paz e amor, que não sei o quê, uma coisa mais assim. E eles cultivavam, tinha uma horta. Luiz Gustavo, que era o Elvis Doidão, ele tinha uma rádio também. Eles eram mais essa vibe gente boa, né? Mais assim. E aquela casa, que é uma casa muito futurista, era exatamente aqui. Eu acho muito lindo, tá? Essa casa deles, eu gosto bastante. Lembra até um pouco dos cenários assim de Chocolate com Pimenta. Como eu falei, é o mesmo cenógrafo de Chocolate com Pimenta. É o mesmo cenógrafo de Começar de Novo. Então a fachada da casa deles eu gosto bastante. Aqui a sede do sítio já deixou de existir, né? Eles só mantiveram a vegetação na parte de trás, mantiveram a estradinha, né? E o lago.
esse lago aqui é o mesmo lago lá onde tinha de frente para o sítio lá da família da Ana Francisca. Então eu gosto bastante, assim, porque mesmo que tenha destruído a sede do sítio, eles mantiveram a energia, né? Você consegue mantiver algumas coisas, então eu acho isso muito legal. Deram uma atualizada, evidentemente porque Começar de Novo é uma novela dos anos 2000, contemporânea, né? Então eu gosto bastante porque mantiveram, mas é esse cenário aí. Aí a gente vai pra 2005, Alma Gêmea, finalmente. Só que Alma Gêmea, muita gente fala isso, né? Confunde a cidade de Ventura com Roseral. Eu não acho nada a ver, não tem sentido nenhum. Tem uma ou outra casa que parece, mas eu acho que num contexto não tem nada a ver, assim. A energia da cidade, assim, é completamente diferente. A parte de dentro até lembra algumas coisas ou outras, mas eu não acho nada a ver. Mas o cenário de Alma Gêmea, esses que era o sítio de da Francisca, é a tribo da Serena. Mas aí vocês vão falar bem assim, não, mas Alma Gêmea foi gravado em Bonito, Mato Grosso do Sul. Sim, gente, foi gravado em Bonito. Aquela parte lá onde tinha a escola, tinha o lago azul, né? Aquilo ali realmente ficava em Bonito. Mas a parte mesmo da tribo, ali é onde a Serena ficava com os índios, né? Tem alguns takes bem rápidos, mas aparece. A parte da questão do sacrifício, de quando a mãe dela morre, eles queimam o corpo da mãe dela. Aquele lago ali é o lago de Chocolate com Pimenta. Mas aí eles acabaram com tudo e montaram uma tribo, né? Aquela parte também, que é uma parte do confronto entre os garimpeiros e os índios, também é gravado nessa parte aqui, nesse espaço cenográfico. Até porque não dava pra fazer isso na Globo. É uma gravação de muito risco, de incêndio, né? Pra não acontecer igual aconteceu, por exemplo, no Espelho da Vida. Espelho da Vida era uma novela que tinha um casarão que precisava pegar fogo. Eles fizeram um fogo controlado ali, mas fugiu do controle deles. Então, consumiu o cenário todo. Destruiu realmente. Houve um incêndio de verdade, de fato. Não teve feridos, não teve, né, ninguém foi atingido pelo fogo, mas destruiu o cenário. Então eles não poderiam correr esse risco de pegar fogo no Projac. Então eles preferem gravar um pouco mais longe, assim, até porque o cenário, ele era um cenário pequeno, mas ele tinha que dar uma sensação de grandeza, uma sensação de largura, de extensão, né? A gente não tá falando ali de uma casinha, não sei o que lá, a gente tá falando de uma tribo, né? Eles trabalham com a terra, tem muita vegetação, tem lago, tem rio. Então eles precisavam realmente de uma parte grande, assim, né? Então por isso que eles preferiram gravar fora dos estúdios Globo. Se fosse hoje, como eles têm um pouco mais de domínio, tem muita computação gráfica, tem muita coisa desse tipo, eu acho que eles construiriam nos estúdios Globo, mas naquela época eles não quiseram fazer isso para não correr esse risco. Bom, mas aí vocês vão perguntar o que é hoje. Hoje virou o condomínio Gran Verdão. É isso mesmo, infelizmente, esses cenários aí de produções tão maravilhosas, né, que marcaram nossa infância e marcaram a nossa mente, se tornou o condomínio de prédios Gran Verdão. E eu só consegui descobrir isso porque comentaram no meu vídeo e eu fui atrás e realmente faz sentido. Teve um menino que pegou e falou que mora lá, ele falou que a parte da piscina era exatamente onde ficava a sede do sítio da Ana Francisca. É uma pena, né, gente? É uma pena que eu acho que a Globo, mais uma vez, ela peca. A Globo, ela erra muito nisso, porque ela poderia muito bem ter ficado com esse terreno pra ela e montar o sítio, deixar lá montado o sítio da Ana Francisca e ganhar muito dinheiro com isso, fazer tipo um parque, tipo uma Disney, assim, não tem? Eu acho que valeria super a pena esse cenário. Todo mundo que é fã de Chocolate com Pimenta com certeza queria visitar. Infelizmente a Globo peca muito nisso, ela deixa muito a desejar em relação a isso e virou um condomínio de prédios. Não sei se esse vídeo vai parar na mão de algum morador, se algum morador estiver vendo, comenta aqui, por favor, pra saber, né, como é que é, se lembra, se sabia dessas curiosidades. E é um prédio até bonito, assim, eu acho um prédio até legal. Mas a única coisa que mantiveram foi a vegetação, né? Porque não tinha como. Óbvio, eles precisariam desfazer de algumas coisas ali, mas não tinha como você tirar toda aquela vegetação que tinha atrás do sítio, né? Em volta, assim. Então, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Pra mim, infelizmente, porque eu preferia um cenário do que um prédio, né? Mas, felizmente, terminou virando isso. Mas aí é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. O feedback de vocês é muito importante, foi como eu falei, eu só consegui descobrir
o que virou o destino desse cenário, porque vocês comentam, porque teve alguém que comentou aqui embaixo, falou aqui embaixo. Olha, o sítio da Ana Francisca terminou virando um condomínio de prédios. Então, só consegui descobrir por causa disso. Então, se vocês gostaram desse vídeo ou não gostaram, comenta aí alguma sugestão, se vocês sabiam dessas curiosidades. Esse feedback de vocês, pra mim, é muito importante. Então, fala aqui embaixo que eu vou responder com carinho vocês. E é isso, até o próximo vídeo de cenografia. Valeu!